Renan Santos critica mais uma vez o Pacto Federativo, onde estados que não produzem comandam a política brasileira. Assista e deixe nos comentários o que você acha do assunto. Tem uma discussão que a gente já trouxe várias vezes, que é uma discussão sobre pacto federativo, que ficou muito clara agora nos cargos de mesa diretora da Câmara dos Deputados e do Senado também, que demonstram claramente que a região que mais tem população e a região que mais produz no Brasil, que é basicamente o Sudeste, e vamos colocar o Sul aí, e se a gente puxar o Centro-Oeste na conta, porque hoje tem o agro, é realmente o que paga a conta, essa região é completamente, né, subrepresentada nas casas legislativas. Se você for pegar a presidência da Câmara, né, segue um padrão, e o do Senado também. Mesas diretoras também. Por quê? Porque a gente tem um problema representativo no Senado. Pra mim, o Senado... Gente, vou falar uma real. Não precisa ter Senado. Você não precisa de Senado numa democracia. Não precisa. Ah, precisa de uma Câmara revisora. Não precisa. Você pode não ter Senado. Não há nenhum problema em não ter Senado. Você tem legislativo sem precisar ter Senado. O Senado, infelizmente, né, que a ideia que tinha, né, o Senado, a ideia de você ter uma senilidade, uma senioridade, né, a ideia de você ter a experiência da velhice para compensar a energia mais jovem e mais caótica dos deputados, o populacho, que também está presente na Câmara, não bate. A galera do Senado é tão irresponsável quando não mais idiota que a dos deputados federais. Em Roma você poderia fazer o seguinte, tinha a turma dos tribunos da plebe, né, que era barulhenta, e eles eram contidos pelos representantes da aristocracia, que era o Senado romano. Então você tinha uma tensão e o Senado tinha mais poder, beleza, você ficava, né, lidando com essa tensão. Aqui não. Aqui o Romário é senador, Marcos Duval, astronauta, Damares, como se tivesse uma qualidade. Eu vi agora uma bolsista falando, tivemos uma grande vitória. Cleitinho é senador. Cleitinho, senador, de chinelo, com a camisa de time de futebol. O Senado não tem sentido. O Senado teria que desaparecer. E a verdade é o seguinte, nós não precisamos do Senado em nenhum momento. O Senado custa demais. Você poderia simplesmente eliminar o Senado. E você pode ser unicameral. O Brasil pode ter uma reforma política unicameral. Não há sentido em ter Senado. Nenhum sentido em ter Senado. Senado não precisa existir. E aí na casa, aqui ó, 5 dos 7 integrantes da cúpula da Casa Baixa são do Nordeste, né? Então o que acontece? Nós temos a Câmara dos Deputados, o presidente é o Hugo Mota, tá? Que é da Paraíba. O vice-presidente é o Elmar, que é da Bahia. O primeiro secretário é o Carlos Vera, que é de Pernambuco. O segundo secretário é o Lula da Fonte, que é de Pernambuco. A terceira secretária é a delegada Catarina, que é do Sergipe. O primeiro vice-presidente é o Altineu Cortes, que é carioca, um do Sudeste. E o quarto secretário é o Sérgio Souza, que é do Paraná. Ou seja, tem um da região Sudeste, que é a região mais populosa. Aí, quem comanda e quem vai tomar as decisões são deputados oriundos das regiões mais pobres do Brasil. Das mais pobres, mais corruptas e das menos desenvolvidas do Brasil. E isso suscitou grandes discussões. Grandes discussões. Poxa, mas é justo, não é justo? É correto, não é correto? E uma parte das discussões foi pro seguinte caminho. Que é uma coisa que a gente já discutiu aqui. Eu já venho falando isso aqui em live, ó. Há pelo menos 2 anos, que o voto de opinião, como ele hoje é... Isso aqui é do Senado, né? Cúpulas da Casa Alta não tem representantes do Sul-Sudeste. Então, assim, no Senado, todo mundo é das regiões... É uma das regiões mais pobres do Brasil. Então, o presidente é do Amapá. Aquilo pra mim é um não estado. O Amapá é um bairro em São Paulo. Então, o Amapá tem a presidência do Senado com a Alcolumbre. Então, o primeiro vice-presidente é o Eduardo Gomes do Tocantins. Corrupto... Assim, corrupto até a última célula do corpo dele. O segundo vice-presidente, Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Depois, terceiro vice-presidente... depois primeiro secretário, desculpa, a Daniela, da Paraíba. Paraíba é super bem representada. Aí temos a Ana Paula Lobato, do Maranhão. O Laércio Oliveira, do Sergipe. E o Confúcio Moura, de Roraima. Então, o que nós temos, galera? Basicamente, assim, se você somar a economia de todos esses lugares, e eu não tô brincando, tá? Se somar a economia de todos esses estados, não dá a economia, por exemplo, do interior do estado de São Paulo. Eu acho que com tranquilidade dá pra falar que se somar a economia de todos esses estados, não dá a economia da cidade de São Paulo. São os lugares mais pobres e mais arcaicos do Brasil. Tem gente de Alagoas, que é lugar mais, que tem analfabetismo, não tem Alagoas. Não. Mas assim, nós temos Sergipe, nós temos
Paraíba, nós temos Maranhão, nós temos Tocantins, super violento, e nós temos Amapá e Rondônia. Ou seja, faz sentido. Os estados desses caras não pagam a conta. Os estados desses caras não pagam a conta do Brasil. Esses estados são os menos desenvolvidos. Estados paupérrimos, sem saneamento básico, com índice de IDH baixíssimo, nível IDH lá embaixo, violência lá no alto, corrupção. E esses caras têm como prêmio o comando da Câmara dos Deputados e do Senado. Faz sentido você, que é de um estado do sul, sudeste, bancar isso? Não faz. Eu vou falar aqui pra vocês, não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Porque você produz e trabalha, aí você não decide como as coisas são, você é obrigado a arcar com o custo social de todo o resto. E o custo político de administrar os caras. Então, assim, é um caso raríssimo. Eu tô falando sério, é um caso raríssimo em que eles não são maioria, eles são minoria em termos populacionais. Eles são uma minoria em termos econômicos. Mas eles são maioria em termos políticos. O caso brasileiro é um caso sui generis, em que quem é mais pobre e menos populoso, porque existe aquela coisa, uma região populosa e pobre domina uma região menos populosa, mas economicamente mais pujante. Isso acontece. A gente pode dar o exemplo da Espanha, por exemplo. Né? A região da Catalunha é uma região economicamente pujante, sempre foi bem desenvolvida, e ela se sente oprimida ali pelo pacto tocado por Madrid. Você tem uma tensão ali. Né? A própria turma lá da região o País Basco também tem isso, é um lugar bem desenvolvido e tal. Agora, aqui não. Os lugares mais populosos e desenvolvidos, eles são subjugados. Eles não podem decidir o que vai ser feito com o dinheiro que eles arrecadam. O Rai Silva falando assim, parece que só quem trabalha no sul e sudeste, não, no Brasil é o pessoal do sul. Não é que só quem trabalha, eu tô falando quem gera o dinheiro, cara. A não ser que você quer lidar com coitadismo e não com dados, cara. Eu tenho que lidar com dados. Eu tenho que falar com dados. E o que eu tô falando é o seguinte, os estados do norte e nordeste do Brasil são os piores números que nós temos, pô. Não tô falando que as pessoas são ruins. Eu tô falando que um processo histórico levou a isso, e esse processo, em vez de ser alterado, porque os lugares mais desenvolvidos deveriam, vamos dizer, exportar sua cultura para esses outros lugares, de modo a transformar, o que acontece é o contrário. As posições de comando estão com quem administra pior. Aí que você quer que eu fale o quê? Não, veja só, tem outro... Não tem, pô. E quando eu falo quem trabalha mais, quem é mais produtivo, quem gera mais receita, estou falando algo meio óbvio, cara. Basta pegar dados de quem tá mais no Bolsa Família ou quem tá mais com carteira de trabalho assinada. Vamos falar de dados de produtividade, ou seja, geração de recurso por hora trabalhada. Eu tô falando disso, pô. Não vou ficar com coitadismo. Porque também, toda vez vai falar dessas porra, aí fica no coitadismo, aí o que acontece? Né? Tamo com o Senado dominado por um cara do Amapá, um corrupto do Amapá. E você, não, mas veja só, do jeito que você fala, você é um chororô. Esse cara, você é um chororento. E aí não consegue dar, aí o que acontece? Aí o cara vai desenvolver, igual o PT gosta, né? Sei lá, um nacionalismo, um regionalismo. Não falou de mim, vamos falar aqui, né, nós no Amapá trabalhamos também do nosso jeito. Eu vi um cara, sério, justificando a excrescência, o absurdo que é a Zona Franca de Manaus, dizendo que eles sustentaram o Brasil no ciclo da borracha. E aí isso aqui é uma reparação histórica pelo ciclo... Ô, meu velho, eu ouvi falar, assim, me corrijam, tá? Que custa coisa de 30, 40 mil reais pra manter cada emprego da Zona Franca de Manaus. É mais fácil dar uma bolsa pra galera não precisa trabalhar, do que manter aquilo lá. Custa muito pro Brasil manter a Zona Franca de Manaus, uma ilusão de industrialização naquela região. Aí, então assim, nós vamos falar, e não é nada contra as pessoas, é que, cara, decisões ruins são tomadas, e assim, nós estamos sendo administrados por esses caras. Aí depois não reclame que o Cássio Nunes e o Flávio Dino estão no STF. E não tô falando que aqui o Sul-Sudeste é uma maravilha, o Brasil inteiro é uma bosta. Eu só tô falando que, pô, fica bem, é jogar no hard. Só que nós vamos pra discussão que os caras estão. Os caras estão falando o seguinte, o Sul e o Sudeste estão mais polarizados, e aí você tem mais voto de opinião, e os votos de opinião fazem com que as pessoas elejam retardados. Eu vi um esquerdista falando isso, e o esquerdista está certo, eu falo isso há 2 anos. Tem um problema muito grave que é, no Sul e Sudeste, as pessoas economicamente ativas e tal, votam em retardado.
Esse cara, o João Caetano Leite, falou, eu esquerdistinha aí, nojentinho, mas dane-se. Ele falou, na realidade o problema é outro, os Sudeste, por serem mais ricos, possuem um voto mais ideológico. Afinal, seus eleitores dependem menos da política pra sobreviver. O problema é que nisso elegem um bando de imbecil que não sobrevive como político profissional. Eles estão, primeira coisa, fazendo a transição. A turma do PL toda abraçou aquela política fisiológica e tal, e estão construindo base. A transição tá acontecendo. Aos poucos, esses caras vão virar mini coronéis locais, com seus prefeitos locais, e a par do jogo, tá? Infelizmente, tá? Não tô falando que isso é um grande jogo. O ponto é o seguinte, eles... De fato, o jogo da política de redes que acontece aqui no Sul-Sudeste faz com que as pessoas votem iguais uns imbecis. E aí você vai ver que pessoas que, vamos dizer, produzem um tipo de voto de retardado, às vezes moram num bairro com IDH altíssimo e tem uma escolaridade alta pra caramba. Posso pegar o exemplo do Pablo Marçal. Pablo Marçal foi muito bem votado em bairros que tem IDH alto em São Paulo. Então, você vai pegar pessoas que têm renda familiar de mais de 10 mil reais, tranquilamente. Você vai pegar a região da Vila Madalena, Itaim, Moema, Pinheiros, aqui em São Paulo, renda familiar tranquilamente pra lá de 10, 15 mil reais. Renda familiar, mensal. Tranquilamente. Essas pessoas tomando decisões, sabe? Me parece sensato votar aqui no Pablo Marçal. E as pessoas votaram no Pablo Marçal pra prefeito. Votaram em retardados de toda sorte. Basta ver a votação dos bolsonaristas aqui na capital. E não só deles, que eu não posso esquecer. Porque eles não podem esquecer que não é só o retardado de direita. Tem um retardado de esquerda, certo? A solista mais votada aqui na capital foi uma modelo, talvez, né? Um anjo candidata da Erika Hilton. A Erika lançou a modelo dela. Eu sempre confundo anjo com modelo. Mesmo que são todas lindas. Acho que das Angels da Victoria's Secret, né? São modelos e anjos, Obrigada, presidente. Então, assim, é a Índia do não sei o quê, Sônia Guajajara. Então, é uma pessoa fantasiada de índio. A outra é modelo de passarela. O outro é o militante Guilherme Boulos. O outro é o Glauber. Então, você vai pegar... Esquerda e direita no Centro-Sul elegem retardados mentais, figuras patéticas, Zé Trovão. E assim, a lista é essa. Você pega um Zé Trovão de um lado, você vai pegar uma pessoa vestida de índio do outro, você vai pegar uma militante do não sei o que do outro, um invasor. Então assim, são figuras ridículas todas. Aí você manda esses caras pra Brasília e a função deles é ficar com o celular gravando. Então o cara vai lá, sei lá, não sei o que tá acontecendo agora, deve estar discutindo Trump lá, deve estar em alguma comissão agora, reabrir o Brasil. Não, porque o Trump o Trump é imperialista, não, eu amo o Trump, eu faria com o Trump, por favor, venha todo laranja, outro, não, laranja não, tem que ser vermelho, são os imbecis, a bancada policial, um bando de idiota. Então, naturalmente, eles ficam lá teatralizando porque eles podem se perpetuar entregando show, enquanto a galera que faz um jogo fisiológico no Nordeste assim, compra o voto com o dinheiro que eu desvio da emenda do orçamento secreto. Esse dinheiro é desviado pelo meu prefeito, pela empreiteira do amigo dele. Eu também uso um pequeno pedaço do dinheiro do fundo eleitoral através de uma candidatura feminina, usando agências de publicidade. Cria um curto-circuito, caixa 2 aqui, compro o voto, a população... O homem bom! Fica lá, ding-ling, homem bom, me dê meu voto, me dê papai. Isso lá no Norte-Nordeste e aqui no Sul-Sudeste, mito, me come. E o outro lá, ai meu Deus, a democracia, vou votar numa pessoa de cocar. Em nome da democracia, vou votar com alguém com cocar. Ela tá de cocar. Uma outra modelo, então beleza. Todos mongóis, de norte a sul, todos mongóis. Mas o cara lá de cima é um mongol com foco. O eleitor não cobra ele de nada, porque a paga dele pro eleitor foi à vista. Ele toma seu dinheiro, o eleitor dá o voto, ele dá o dinheiro. Eles fizeram uma transação. Depois que pagou, o eleitor não enche o saco muito ali, entendeu? O eleitor fica na dele ali, quer que venha com o dinheiro do governo federal, tal. O eleitor também tem suas transações com outros agentes. O eleitor quer que o governo federal dê dinheiro.
Então não cobra muito, a situação fica meio ali. E aí esse cara... Que foi, Riso? Você fez a conta aí? Fiz uma conta rapidinha aqui, só pra... De alguns municípios você fez, né? De alguns. Peguei o top tirando São Paulo capital. Então, olha só o Riso fez a conta, tá? Os estados que têm a mesa diretora do Senado, somados de PIB, dá 673 bi. O Riso somou algumas cidades do interior, o PIB de algumas cidades do interior de São Paulo e Grande São Paulo, tirando a capital, e já deu praticamente igual. Você somou o quê? 10 cidades? 10, 12? 12 cidades. Se somar mais Santos aqui já eu ia falar, tá faltando Santos. Você botar Santos aí, você botar Gloriosa Vinhedo, você já... Entendeu? E aí, você fala, pô, entendi, cara. 13 cidades do interior de São Paulo aqui, já passo todos esses estados? Sim. Sim. Entendeu? É complicado, pra dizer o mínimo. Complicado. O Brasil não é um país fácil. Então sim, você tem este problema, mas este problema é mais grave e não pode ser reduzido a isso, porque existe um problema claro de representação, e no sentido de representação numérica mesmo, entendeu? O voto de um eleitor de São Paulo vale muito menos do que o eleitor do Amapá. Gostou do vídeo? Siga nas redes sociais @DireitaBits. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo.